E aí, quando eu casei, em 2017, a gente resolveu já engravidar, porque já estava com 35 anos e vamos ter filho. E aí a gente começou a tentar. E aí, 3 meses depois eu engravidei, veio lá o exame positivo, eu fiquei super feliz, contei pro meu marido, contei pra minha mãe, pra minha sogra. E você nunca pensa que vai passar por nada. E aí, tudo bem, uma semana depois comecei a ter um pouco de sangramento, era ano novo, não lembro que foi dia 1º de janeiro de 2018. E aí comecei a ter um sangramento, já fiquei preocupada, ginecologista, mas falei, vou esperar um pouco. No dia seguinte o sangramento aumentou. Aí eu já me desesperei, falei, ixi, acho que tô tendo um aborto. Meu marido imagina, como assim? Às vezes é só um sangramento. Eu falava, não é. Mas aí eu fui em médico, fui passando, acompanhando. Realmente eu tinha tido um aborto com 5 semanas de gravidez. E aí eu dei uma desabada, mas também é comum o primeiro aborto, numa primeira gestação, não fiquei tão assim, fiquei muito triste, porque toda vez que você pega, acho que um exame positivo de gravidez, você já faz 1000 sonhos, quando vai nascer, o que vai ser, como vai ser a vida. Mas aí passou, aí a gente foi carnaval, a gente foi viajar, quando eu voltei, minha menstruação atrasou de novo, outro teste positivo, eu falei, nossa, agora que bom, né? Foi tão rápido, vai dar tudo certo. Aí também passou uma semana, começou sangramento, outro aborto. Aí falei, nossa, 2 abortos seguidos, 35 anos, eu ginecologista, já comecei a ficar extremamente estressada. Fui num médico que só faz essa área. Aí ele me revirou, me investigou meu marido, tudo normal, não achamos nenhuma alteração, nada que justificasse tudo isso. Aí ele falou, não, pode tenta de novo, às vezes foi ao acaso. E lá fomos nós de novo tentar engravidar. Aí 3 meses depois, teste de gravidez positivo. Aí passou as 5 semanas, não tive sangramento. Eu falei, nossa, filho, acho que agora vai dar tudo certo, né? Não, já passei o período que era sempre quando eu perdia. Mas aí fui fazer o primeiro ultrassom morfológico para ver se o bebê tinha formado direitinho. E quando a gente, para nossa surpresa, tinha uma alteração no exame, e que chama translucência nucal, ele é um marcador de síndrome ou de alteração cardíaca. E aí começamos a investigar. Aí você vai no médico, o médico quer fazer punção de líquido para fazer cariótipo, para ver se o bebê tem síndrome. E eu falava que eu não ia fazer, porque também se tivesse qualquer coisa eu não ia fazer nada, porque... Mas meu marido, ele não tem tanta fé, ele não... E ele queria fazer, porque ele achava que a gente não tinha o direito de trazer uma criança ao mundo, se a gente já sabia que tinha alguma alteração, alguma... E aí começou um grande conflito, assim, porque eu falei, eu não vou fazer. Mas aí a gente foi procurar um outro especialista e o médico foi muito... Tem horas que as pessoas são muito claras, assim. E esquecem, acho que um pouco dessa parte de Deus, não sei, às vezes tem médico que acha que é Deus, né? Porque quem somos nós para decidir se vem ao mundo ou não, né? E aí ele falou simplesmente pra gente, ele falou, olha, se vocês são um tipo de casal que vocês vão tirar esse bebê a qualquer custo, ele falou, vai lá e faz o exame pra ver. Agora, se você falar pra mim, não, vocês não vão tirar de jeito nenhum, eu não indico fazer o exame. E aí começou o nosso conflito, porque eu não ia tirar de jeito nenhum, meu marido achava que tinha que tirar se tivesse qualquer coisa. E aí eu sei que eu chorava, eu falava, e agora? Eu falei assim, eu não vou decidir. Eu falei, quem vai decidir isso por mim é Deus. Daí meu marido, não, mas como assim? Eu falei, Rodrigo, fica calmo. E aí eu rezava o terço da misericórdia todos os dias, pedindo para Deus que se a neném tivesse qualquer coisa, que para ela não vir, que se tivesse que vir, que não tinha problema, que a gente ia encarar tudo isso, mas que se ele pudesse levar, não queria trazer uma criança que tivesse sofrimento, limitações, mas que eu ia amar se viesse, que não tinha problema. Mas que eu achava que meu marido não tinha suporte para isso, porque ele não tem fé, não tem Deus, não tem... Enfim, que se fosse pelo Rodrigo, para ele levar essa criança, porque não achava que ele não ia aguentar. E aí todo dia eu rezava o terço da misericórdia e eu ouvia a música do pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Todo dia eu rezava o terço e ouvia a música.
E aí, foi passando o tempo, a gente foi acompanhando com outros médicos, foram falando que talvez não tivesse nada, que só era uma alteração no exame. Quando eu fui fazer o segundo morfológico, eu estava com 5 meses de gestação, não tinha, o coraçãozinho da neném tinha parado de bater. Aí na hora é um susto, você para, você vem toda a parte médica, que eu sabia, eu falei, vai ter que induzir esse parto, eu vou ficar internada, eu já sabia tudo o que ia acontecer. E eu lembro que estava na sala do exame, minha mãe ia comigo, no fim meu marido conseguiu ir, então estava eu, minha mãe e o Rodrigo. E o Rodrigo, ele olhou no exame, ele viu que nada mexia, minha mãe não percebeu nada, e eu só lembro do médico segurando a minha perna. E eu falava para ele assim, eu já vi, porque ele não conseguia me falar o que estava acontecendo. E aí eu falei pra ele, falei, calma, eu falei, eu tô vendo, daí minha mãe, você tá vendo o quê? O que que tá acontecendo? Aí, assim, o mundo para, desaba, por mais que o primeiro exame tivesse alterado, mas assim, você vai tendo fé que talvez fosse só uma alteração do exame, que nada fosse acontecer. E aí meu marido falou, então, ele falou, não, vamos pra casa, espera, não sei o que. Eu falei, não, eu já vou internar, eu falei, vamos induzir esse parto, eu falei, não vou ficar. E aí a gente foi pro hospital, e a gente internou, e aí passamos por todo o procedimento do parto, a neném nasceu, era uma menina, ela chamava Manuela. E aí mas eu não entendi, eu falava assim, mas por que eu tô passando por tudo isso, né? Porque é muito difícil você trabalhar com isso, você vê, fazer parto toda semana e aí a gente passou, a neném nasceu, meu marido não quis ver, eu vi, eu rezei, eu abençoei ela e aí a gente fez o enterro no dia seguinte. Aí também ele não queria fazer o enterro, ele queria só ir lá, ele falou, deixa que eu vou lá em enterro, tá tudo certo. Eu falei, não. Falei, as coisas não são assim. Liguei pro padre Rafael, falei, não, eu falei, você precisa ir lá pelo menos batizar minha filha. Eu falei, ela não vai enterrar sem batizar. Aí o padre estava num retiro, foi, a irmã Cel, por um acaso, estava aqui em São Paulo, e a irmã Ana foram lá. Aí a gente rezou, batizou Manu, e aí eu lembro, a irmã Cel, acho que ela nem sabe dessa história. Aí ela falou pra mim, eu só lembro dela falando assim, você quer que eu cante alguma música especial? Aí eu falei, não, pode escolher a música. E aí ela começou a cantar a música do pastor. E aí eu entendi que Deus estava ali, porque ele sempre estava, porque eu acho que se não fosse ele, eu acho que não ia ter aguentado passar por tudo isso. E aí ela justamente começou a cantar essa música. E eu lembro que na noite que a gente perdeu a nenê, porque a gente enterrou no dia seguinte, eu chorava muito em casa, o Rodrigo estava lá no IML, porque eu acabei mandando para a SVO, porque eu queria saber o que tinha acontecido com a criança, eu falava, como que ela morreu? E eu estava sozinha em casa e eu lembro que eu comecei a rezar o terço, e eu abri a Bíblia bem na passagem de Ana, que Deus falava para ela que ela ia ter um filho. E aí eu mandei mensagem pro padre, ele tá vendo, calma, fica calma, Deus tá com você, não sei o quê. E aí eu falei, tudo bem, eu não entendia por porquê de tudo aquilo, mas eu tinha certeza que um dia eu ia entender, que ia passar, que naquele momento eu não ia conseguir enxergar aquilo, mas... E aí a gente enterrou a nenê, passou... Eu fiquei muito mal, eu ia pro hospital, eu fazia parto, eu chorava, eu saía da sala, eu não conseguia, porque eu acabo trabalhando em lugares no sistema público, às vezes os pacientes têm filhos sem querer, e às vezes elas não pegavam a criança, não queriam ver, gritavam de querer tirar aquilo, e aquilo começou a me revoltar um pouco, porque assim, eu queria tanto um filho, e elas tinham tantos filhos. Eu lembro que eu liguei para o padre e falei assim, eu não posso mais trabalhar com o que eu faço, porque você não tem o direito de ter raiva de ninguém. Eu falei, cada um tem sua história. Eu falei assim, mas eu não consigo. Eu não consigo trabalhar, não consigo fazer um parto. Aí ele foi eu lembro que ele foi na casa da minha mãe, a gente conversou muito, a gente rezou muito. E aí eu fui me acalmando. Só que eu fiquei muito triste com Deus, assim, naquela época. Eu olhava, eu não parei de ir na missa, eu ia na missa, mas assim... No fundo, eu fiquei com um pouco de raiva daquilo, por que eu estava passando por tudo aquilo. E eu lembro que eu comecei a ver um filme na Netflix que chama 60 Minutos no Paraíso, que conta a história de um pastor que ele morreu, e naquele momento que ele morreu, ele chegou no céu, ele viu o paraíso, ele viu as pessoas, e depois ele voltou. E quando ele voltou, ele ficou com muita dificuldade para andar, e ele se questionava muito por que ele estava passando por tudo aquilo.
E aí ele foi dar um testemunho na igreja, e aí ele entendeu que ele tinha passado por aquilo para contar para as pessoas como eram. E aí eu parei, eu comecei a chorar. Meu marido falou, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, você está tão triste por causa do filme? Aí eu falei, não, eu falei assim, porque eu fiquei tão brava com Deus. Eu falei, eu não tinha esse direito. Eu falei assim, eu pedi para ele levar a neném, se tivesse qualquer coisa. Eu falei, ele só atendeu o meu pedido. Eu falei, tudo bem, foi triste, mas assim, ele atendeu o que eu pedi. Eu falei assim, eu ficava brava com ele, Rodrigo. Daí ele falou, não, calma, você tem razão. E aí passou, aí a gente voltou no médico, e o médico indicou fazer uma fertilização para a gente ver, estudar o embrião. Aí começou um outro dilema na minha vida, porque assim, eu falava assim, quem sou eu para fazer um embrião num laboratório, para implantar? E eu fiquei muito receosa de ir, de vai, não vai, meu marido, vamos. Eu falava assim, mas não é assim. E eu fiquei muito mal com aquilo. Aí liguei para o padre Rafael de novo. Falei, padre, eu falei assim, o médico indicou fazer o tratamento. Falei, eu sei que a medicina está aí para isso. Eu falei também, eu entendo esse lado, mas assim, é muita manipulação. Eu falei assim, mas se Deus não quer me mandar um nenê, eu falei, será que eu preciso fazer tudo isso? E aí ele me acalmou, ele falou, não, mas a medicina está aí, enxerga o outro lado. Ele falou assim, é um tratamento, você não está indo lá numa primeira gravidez, calma. E fui. E também descobri um lado muito desumano da medicina. Eu me desiludi muito, assim. Porque é um mercado, assim, de se fazer filhos. Não sei, eu fui em 2 clínicas diferentes, grandes clínicas aí. E assim, isso é um número. Você vai lá, eles fazem um negócio, ninguém te explica nada. Aí na primeira vez que eu fiz, chegou até um embrião, que depois fez a biópsia, não era um embrião normal. Eles simplesmente descartaram, mandaram um e-mail que tinham descartado o embrião. Aquilo me chocou, porque como assim descarta? É uma vida, né? E aí eu fui lá na igreja perto de casa, que eu frequento, eu conversei também com o padre, e eu me confessei e tudo, porque eu me sentia muito culpada de ter descartado aquele embrião, Era um bebê, né? Que ia se formar. E aí eu fiz 2 fertilizações, não deram certo, a segunda nem embrião formou. E aí eu olhei e falei, gente, eu falava assim, não é possível. Daí um dia eu estava na missa na igreja, e lá na igreja que eu vou no orfanato, eu tenho uma imagem de Jesus misericordioso. E eu lembro que eu ajoelhei, assim, eu olhava para aquela imagem e eu falava assim, eu falei, o que mais você quer de mim? Eu falei assim, porque eu não aguento mais. Eu falei assim, eu já enterrei uma filha, eu já tive 3... Aí no início tudo ainda tive mais um aborto, então eu já tive 3 abortos. Eu falei, eu já enterrei uma filha, eu falei assim, falei assim, eu sempre sonhei em ser mãe, nunca sonhei em ser médica, não sonhei em nada, eu só queria ser mãe na minha vida. Eu falei, você colocou isso em mim, esse sonho tão forte. Eu falei assim, eu já passei por tudo isso. Eu falei assim, o que mais que eu preciso passar para ter um filho? Eu falei, então ou você me manda um filho saudável, naturalmente. Eu falei, ou então você desvia a minha vida para outro caminho. Eu falei assim, porque eu não aguento mais. Eu falei assim, eu estou no meu limite. Eu falei, eu não aguento mais. E nisso a vida parou um pouco. Foram 2 anos que nada tinha graça, nada, tudo que a gente fazia assim. Eu acho que para a mulher é muito diferente do homem, então começa a ter um pouco de conflito, casamento, que o homem não entende, para eles a vida vai seguindo. E minha vida de repente parou, assim, eu não fazia mais nada, eu só queria ter um filho. E assim, nada me satisfazia, eu vivia triste. E aí um dia eu estava num lugar super bonito, daí eu parei também, eu falei, sabe, eu falei, eu também tenho tudo, né? Eu falei, eu só não tenho um filho, eu falei, eu também não posso ficar tão triste assim. E aí foi passando, aí eu conversei com Deus esse dia, mas chorei. Eu falei assim, eu não... Falei, e agora? Eu falei assim, ele só me manda. E aí 2 meses depois, teste de gravidez positivo. Aí a gente não contou pra ninguém, eu contei só pro meu marido na hora viu, eu contei só pra minha mãe e pro meu pai. Aí eu falei, Rodrigo, eu falei, então agora, eu falei, vamos ver. Daí, assim, não teve comemoração, não teve nada. Ele falava assim, só vamos esperar pra ver se vai passar o tempo. E aí a gente esperou, e aí passaram as 5 semanas, que era quando sempre eu tinha sangramento, aí já era uma vitória. E aí eu fui fazer o primeiro ultrassom, a neném estava bem, tinha o coraçãozinho batendo, mas assim, foi uma gravidez muito difícil, assim, eu chorava muito, eu tinha muito medo de perder ela.
E cada ultrassom que eu ia fazer, eu já entrava na sala chorando, os médicos entravam, eles, o que está acontecendo? Daí eu contava, daí eles, não, calma, não é assim. Aí, assim, eu tinha um médico que fez meu pré-natal, assim, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, assim, um anjo, assim, acho que ele me acalmava, ele falava, calma, as histórias não se repetem, não ficar assim. E aí foi indo, a gravidez foi bem, aí com 10 semanas eu peguei Covid, porque daí peguei Covid, daí fiquei meio estressada, porque foi muito no começo da pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo. E fiquei isolada lá 15 dias em casa, cada eu num quarto, meu marido não pegou, então só eu peguei, porque eu também não queria parar de trabalhar, meu médico queria me afastar de tudo. Mas eu falei, não, eu não vou parar de trabalhar, tá no meio da pandemia, eu falei, as coisas estão cheias, e também eu falei, eu vou surtar, ficar em casa sem fazer nada, só pensando nessa gravidez, falei, essa gravidez não vai passar. Continuei trabalhando, daí peguei Covid, mas fiquei bem, fiquei em casa, e aí passou, aí a gente foi passando, aí a neném, ela nasceu, a Olivia, e ela tá aí pra testemunhar. E aí antes disso, eu lembro que depois que eu perdi a Manu, eu escrevi uma carta para Nossa Senhora. Até contei no batizado da Olivia o porquê do nome da Olivia. E aí eu escrevi uma carta para Nossa Senhora, que para ela, já que ela era mãe, né? Que eu também queria ser mãe igual ela. Então que ela me emprestasse pelo menos um filho e me mandasse. Coloquei para ela, falei assim, se for por fertilização, se for natural, porque eu ainda nem tinha feito as fertilizações, mas que ela me desse um filho, porque eu queria muito aquilo, que eu queria muito sentir que eu ia cuidar dos meus filhos como ela tinha cuidado e que eu ia seguir sempre. E aí eu coloquei que eu queria que ela me mandasse a Olivia e o Lucas. E aí a Olivia veio, aí quando eu fiz o primeiro ultrassom dela, o segundo, o morfológico, aí o médico falou, quer saber o que é? Eu falei assim, é minha menina. Eu falei assim, é a Olivia. E ele fala, mas como você sabe? Eu falei assim, porque eu tenho certeza que é ela. Eu falei assim, ele levou a Manu, mas ele me deu outra menina. Porque eu sempre quis ter uma menina, sempre. E aí ela veio, graças a Deus, ela é perfeita, ela é saudável demais. Ela é meu anjo. Ela é assim, quando a gente tem fé, assim, eu percebi que você vai indo, assim, tudo dá certo, Deus manda tudo na hora certa. O que eu aprendi com tudo isso, depois eu penso muito, o que eu tinha que aprender com tudo isso, porque eu trabalho com isso, eu pego um monte de paciente que teve aborto, talvez eu nunca tivesse entendido aquela dor dessas pacientes, então hoje eu olho com outros olhos, principalmente quando elas têm um óbito fetal, que tem que enterrar o bebê, eu acho que isso é uma dor muito grande, porque todo mundo fala, mas é só um bebê, nem nasceu, você nem teve uma história, mas você tem uma. A partir do momento que você está grávida, você tem uma história, mesmo que curta, mas você tem uma história. Então eu entendi que ele me usou para eu poder ajudar minhas pacientes melhor com tudo isso, então no hospital lá, eu trabalho lá no Mandaki, então, assim, toda vez que tem um óbito fetal, assim, eu faço questão de entrar, de ficar com as pacientes, de humanizar isso, porque no hospital que eu fui, quando eu tive, foi horroroso a experiência que eu tive, fui super, assim, colocaram a maca lá, tava com dor, nenê nasceu, não tinha enfermeira, foi uma confusão, mal deixava eu ver a nenê, então, assim, foi um momento muito ruim. Né? Então a gente acha que não vai passar por essas coisas, mas a gente passa. E eu entendi que Deus tinha me usado para isso, que eu tinha aprendido tudo isso, que assim eu posso ajudar melhor as pessoas que passam por isso. E aí ele me mandou minha princesa, que está ali. Né? Vem aqui, Olivia. E ela é meu presente, essa é meu presente. Pediu para eu vir aqui para contar essa história, então eu vim contar, mas assim, quando a gente passar por qualquer situação, uma hora tudo se ajeita, tudo se encaixa, tudo vem no tempo de Deus, e eu sempre fui uma pessoa muito, que tinha tudo muito planejado na vida, porque eu sou muito certinha, sou muito
organizar. Então, vou ter filho com tantos anos, vou casar com não sei quantos anos. E assim, eu vi que a gente não planeja nada, só ele. A gente tem que entender, aceitar. E graças a Deus, minha princesa tá aí, só trazendo alegrias. Vamos para Nossa Senhora, não é, meu Deus? Vamos para a Olívia! Vamos agradecer a Flávia, que saiu do trabalho, plantões, para vir aqui, né? Dar esse testemunho, encorajar. Vamos resolver Maria por elas, pelo pai também, pelo Rodrigo, entregar toda a família nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim como os milagres aconteceram na vida da Flávia, também acontecerão e já aconteceram também na vida de cada um de vocês. Vamos rezar com essa canção, pedindo que, seja qual for a situação que você possa estar vivendo, talvez vivendo um pouco do que a Flávia passou, acredite, o Senhor que direciona a nossa vida, como ela disse, que tinha tudo planejado, tudo anotado, tudo que ia acontecer na sua vida, desde o casamento, o planejamento da gravidez, mas tudo isso foi virado, mexido, porque o Senhor tudo faz no tempo dele, não é o nosso, mas ele não deixa de fazer, acredite nisso. Rezemos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre na nossa vida. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Vai erguendo seus braços, vai declarando aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Canta com a sua alma. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Fala com o Senhor, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me,